Tinha perguntado agora há pouco se existe a chance de o Lianco sair do Galo, se existiu sondagem ou alguma coisa. A resposta que eu acabei de obter é que existiram sondagens de Inglaterra e Catar, mas o Lianco vai se privar de dizer os nomes para não ficar exposto, mas são reais os interesses. Opa. Nicola, nada de contratações no Galo, tudo parado. Barlatti, tem uma queda de braço que não é de hoje, rolando entre o técnico Cuca e o pessoal do Siga. E essa queda de braço não é boa para ninguém. Explica. No começo do ano, o Cuca queria o Natanael. O pessoal do Siga não gostou muito da ideia, mas acabou aprovando o Natanael, que tem jogado muita bola. Depois, o Cuca pediu o Pochettino. O Siga não aconselhou os acionistas a levarem essa história adiante e o negócio morreu. Mais recentemente, o Paulo Brax queria a contratação do Thiago Mendes. Do Thiago Mendes, não, do Arão, que ele estava tentando levar para o Santos no começo do ano. O Siga concordou e aí foi a vez do Cuca dizer não. O Thiago Mendes, o Cuca também disse não. O Jair, o Cuca também disse não. E o Cuca pediu para a função de volante ou o Matheus Fernandes ou o Pituca. Aí foi a vez do pessoal do Siga vetar, tanto o Fernandes quanto o Pituca. E aí, diante dessa dificuldade dos caras em se entenderem, o Galo vai passando o tempo sem contratar ninguém. Cheguei a perguntar sobre o Vitinho, atacante lá de campo, já veterano, com passagem por Botafogo, por Flamengo, e estava no Altifac. Está livre no contrato, pode chegar sem custos. Perguntei e o que eu ouvi é que essa negociação, se acontecer, vai passar apenas por Siga e acionistas, sem a participação da comissão técnica. Acho um grande equívoco, acho um problema. Acho que você precisa saber dosar, entender que fazer as coisas a 4, a 6, a 8 mãos é melhor. E o Cuca talvez tenha como grande mérito a capacidade de ver jogo, de ver jogador. O Cuca tem um olho muito bom. A gestão de grupo dele não é boa, é um cara que se relaciona com dificuldade e tal, mas tem uma coisa que ele faz bem é observar jogador. Então, se o Cuca está indicando, eu acho que os caras do Siga talvez precisassem ouvir um pouco mais, os acionistas também. Bora, galera, vamos lá, sem mais delongas. É o seguinte, nos últimos dias vem se falando muito a respeito de possível saída de Lianco, de Rubens, e vamos acreditar aqui, né, como sempre tem que ser feito. O Everton Guimarães trouxe informação que o Lianco tinha sondagem de um clube europeu e de um clube da Arábia. E também falou que o Rubens estava despertando interesse de algumas equipes. Outra coisa, o site No Ataque, com o Lucas Bretas e o Samuel Rezende, trouxeram uma entrevista exclusiva com o Lianco, muito boa inclusive, deixo aqui a indicação para vocês, lá o pessoal trabalha muito bem lá do pessoal do No Ataque. Tá? Fizeram entrevista exclusiva com o Lianco confirmou a informação do Everton a respeito de interesse de algum clube, de alguns clubes e tal. Beleza, então tá aí a informação primária, né? Passada pelos amigos anteriormente. Tudo bem, fui atrás. Então vamos lá, galera. Como o Atlético tá meio paradão, não tem muito o que apurar para chegar, o que a gente faz? A gente vai apurar para sair. E eu gosto de brincar com vocês. Muitas das vezes as minhas pautas dos meus vídeos aqui, é vocês quem fazem as pautas, beleza? Então assim, vocês quem fazem as pautas aqui, muitas das vezes eu gosto de brincar com vocês, que é vocês quem fazem as pautas. Nos últimos dias esse assunto de Lianco, de Rubens, vem à tona aí, vem tomando conta aí do noticiário, né? Todo mundo preocupado. Fui atrás. Fui no atleta e fui no clube. Tá? As duas pontas. Dessa vez não fui não consegui descobrir qual clube que foi atrás do Lianco a respeito da Europa e do Catar, da Arábia, na verdade da Arábia. Não consegui descobrir, então não consegui checar nesta ponta. Mas eu fui com uma pessoa ligada à carreira do Lianco, fui com uma pessoa ligada à carreira do Rubens e fui no Galo, principalmente, que é o clube no qual esses atletas têm contrato, é um ativo do Galo, só saem, obviamente, se o Galo aceitar qualquer proposta, né? Então vamos lá, galera. Eu gosto de brincar muito com vocês, gosto de falar com vocês, assim, usar a expressão que eu não faço exercício de futurologia, tá? Quem prevê o futuro, né? Enfim, isso aí a gente não pode trabalhar, a gente não tem a caneta, não é nós que tomamos decisões. Mas eu tive uma conversa muito franca com a fonte no Galo, com pessoas ligadas à carreira desses atletas.
Ó, primeira coisa, vamos falar sobre o Rubens. Ó, o Rubens, como é que eu vou falar? Proposta na mesa, timbrada, carimbada, assinada, tudo bonitinho, e-mail chegando, documentação, nada. 0, 0, 0, 0, 0, nada. Não chegou nenhuma proposta, beleza? Outra coisa, uma pessoa ligada ao atleta me disse que o Rubens tem vontade de permanecer no Galo pelo menos até o fim do ano. É uma vontade do atleta. Ele está muito feliz, ele gosta muito do Cuca. Já trouxe aqui para vocês em primeira mão, no início do canal, nos primeiros vídeos, nas primeiras lives que eu fazia. Inclusive, estou devendo live para vocês. Vamos agendar em breve. Que o Cuca, inclusive o Rubens confirmou essa informação, deu entrevista exclusiva para o GE e confirmou a informação que eu trouxe para vocês primeiramente lá no início do ano, notícia aqui exclusiva do canal para vocês, de que o Rubens estava com vontade de sair do Galo, mas uma conversa com o Cuca fez ele mudar de opinião, e aí essa conversa foi primordial para a permanência do Rubens, aonde o Cuca garantiu a ele que ele teria mais oportunidades como meio-campista. Outra coisa, o Cuca, na opinião do Cuca, a posição que o Rubens melhor exerce no campo é segundo volante. Ele tem quebrado o Galo lateral porque o Arana tá machucado e o Caio Paulista, galera, não vou nem perder meu tempo para falar de Caio Paulista aqui nesse vídeo. Quem é inscrito aí, assíduo do canal, sabe muito bem as informações que eu trouxe a respeito do Caio Paulista, que, enfim, não faz parte dos planos. Vou ficar falando sobre isso aqui, não. O Rubens tem o desejo de permanecer até o fim do ano. Ele acha que ele tem amadurecido muito, ele acha que ele tem muito a evoluir ainda e está entendendo muito bem a tática do Cuca, o entendimento tático. Enfim, resumindo para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, bem resumido. O Rubens também tem uma felicidade, tem uma... Ele quer permanecer no Galo pelo menos até o fim do ano, porque tá feliz aqui, por diversos motivos. Dentre eles, alguns do que eu citei aqui para vocês. Beleza? No Galo, vamos lá. Tem um entendimento, comissão técnica, diretoria, eles têm um entendimento que se liberar o Rubens, nós vamos perder. Prestem atenção comigo. Um lateral esquerdo, um primeiro volante, um segundo volante e um ponta esquerda. Aí eu vou falar assim, você tá doido, Tanaka? Galera, o Rubens já jogou de lateral esquerdo, de primeiro volante, de segundo volante, de ponta esquerda, meia pela esquerda, né? Então o Galo, liberando o Rubens, a gente perde um atleta que faz todas essas funções. Então a diretoria do Galo, neste momento, não trabalha com saída do atleta. Há o entendimento do atleta que se ele permanecer, performar e adquirir confiança, melhorar tecnicamente, conseguir continuar evoluindo, ele tende a no final do ano ter propostas de clubes melhores. Há o entendimento na diretoria, na comissão técnica, que não pode perder um atleta nesse nível, pelo que eu citei anteriormente, e também a valorização dele no fim do ano seria bem maior do que vender o atleta agora. Então seria bom, resumindo, para todo mundo. Então, galera, é bem provável, não vou cravar, porque vai que dá uma doideira aí, amanhã aparece uma proposta irrecusável para o Galo. Aí não tem como. Mas é improvável que chegue uma proposta na qual o Galo teria que liberar, tanto para o atleta quanto para o Galo. É improvável. Pelo que o Rubens desempenhou ainda, é improvável que chegue. Beleza? Para chegar uma proposta nesse nível, ele tem que jogar pelo menos até o fim do ano, manter essa regularidade. E o que não aconteceu ainda e o que pode acontecer. Então, resumindo, é muito provável que o Rubens não saia nesta janela, por vontade do jogador e por vontade da comissão técnica e diretoria. Então, tudo casa, atleta, diretoria e comissão técnica, olhando para o mesmo lado, para o mesmo sentido, caminhando em sintonia. Então, galera, eu não vou gravar que eu não sou doido, mas é improvável a saída dele e é bem provável que essa proposta que chegaria para ele, na qual não teria como segurar o atleta, tanto o clube quanto o jogador, proposta muito boa para o atleta, proposta muito boa para o clube, é provável que isso chegue só no final do ano. Ponto. Não vou falar mais, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Lianco, quase que eu falo o nome da fonte, quase que eu falo, mas vamos lá. Fui numa pessoa ligada ao atleta que tá ali no dia a dia com ele ali, enfim, paro por aí.
E fui também uma fonte no Galo que me disseram basicamente a mesma coisa. O Lianco já tem uma idade avançada, já bateu na Europa, já voltou. Tá muito feliz no Brasil, tá muito adaptado a BH. A sua esposa também tá muito. Isso aí é parte do atleta que me passou. A esposa do Lianco gostou muito da cidade. O filho pequeno, os filhos pequenos já estão na escola, não tem intenção de mudar. O Lianco não jogaria, e isso tá na matéria do pessoal do No Ataque, e a fonte ligada ao atleta me confirmou, ele não sai do Galo para mudar de cidade no Brasil. Teria que ser uma coisa muito vantajosa para ele para fora. Tanto pessoa que é ligada ao atleta quanto diretoria, praticamente, e vai ser nessa linha, galera. Eu não vou cravar o que eu não tenho poder de decisão. Praticamente é improvável, impossível, vamos dizer assim, que a saída do Lianco. É bem improvável. Por tudo que eu estou dizendo para vocês, o atleta adaptado, família muito bem adaptada, isso manda muito. Um jogador com 2 crianças pequenas em casa, entendeu? Isso manda muito. E pelo fato de estar na idade avançada, de ter batido na Europa e voltado, as propostas que chegaram, quase que eu esqueço, as sondagens, corrigindo, me desculpem, as sondagens, que existe uma diferença de sondagem com proposta. Sondagem é isso aqui. Para chegar na proposta, tem que percorrer um caminho longo, até para chegar aqui e virar proposta. Então, são coisas completamente diferentes, sondagem e proposta. O que teve foi sondagem, beleza? Confirmado pela turma do No Ataque e pelo Everton Guimarães. E a pessoa que eu conversei também me confirmou. Para chegar em proposta, primeiro, importante vocês saberem, quase que eu esqueço de comentar aqui, no Galo não chegou nem sondagem. Essa sondagem bateu no atleta e como que funciona, galera? Muitas das vezes é importante vocês saberem aqui como é que funciona o bastidor no futebol em algumas negociações. Tô chutando aqui, tá, galera? Eu vim inventar. Zero informação. Zero informação. Só estou dando um exemplo aqui para poder conjecturar tudo que eu tô passando para vocês. O Chelsea, chutei um time aqui do nada aqui, porque a câmera a luzinha da minha câmera é azul, aí eu tô falando o Chelsea aqui, enfim, lembrei do Chelsea. O Chelsea vai e faz uma sondagem no Lianco. Geralmente eles vão primeiro no atleta, falam, como é que tá a sua situação aí do Galo? Qual que é o seu salário? Você tem interesse de sair do Brasil e vir morar em Londres? Como é que tá a sua estrutura familiar e tal? Olha, meu salário é X, eu tenho interesse em sair, minha família também gostaria, já estou de saco cheio aqui, tá tudo bem, eu gostaria de sair, então tudo bem. Se aprova, aprova. Aí o que o Chelsea faz? Vai lá no Galo e faz a proposta. Mas primeiro vai no atleta. Então é assim que acontece algumas vezes. Quando esses clubes foram no atleta, a informação que eu tenho é que representantes do atleta, vou deixar no plural, representantes do atleta, pessoas que tomam conta da carreira do atleta, conversaram com o Lianco deu essa negativa e nem chegaram aí no Galo, porque o atleta, de onde veio essas propostas, essas sondagens, mais uma vez, me desculpem, força do hábito, sondagem, onde vieram essas sondagens, não é do interesse do atleta. Clubes de segundo escalão da Europa. E não tem a mínima intenção de ir para o Catar agora, ir para a Arábia agora, ir para esses mercados aí alternativos. Ele não tem essa ideia, está muito feliz aqui no Galo. Repito, pela família também. Então, galera, no Galo não chegou nada, zero, nem chegou no Galo, bateu no atleta, pum, voltou. Se bate no atleta, ouve dele coisas diferentes do que eu passei, aí iriam no Atlético e poderia iniciar uma negociação. Então é assim que funciona, galera. 80% das vezes eu posso falar com vocês que é assim que funciona o futebol, em negociações, pelo menos as quais eu já pude apurar, né? E geralmente é assim mesmo. Então, as notícias estão aqui. Eu fiquei muito feliz quando apurei isso, graças a Deus, que é um time que está com um elenco curto igual o nosso. Perder 2 atletas, Lianco, o melhor zagueiro disparado. E o Rubens, que faz inúmeras funções no elenco, aí ia arrebentar de vez. Então, resumindo para vocês, é improvável, praticamente impossível a saída de Lianco e de Rubens nesta janela de transferência. Beleza? Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do Atlético. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Galo. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.